O que que deu para apertar aqui? Tudo bem, só entendi. Foi, não entendi. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui da UAB de Francisco Morato. Meu nome é Carla Daniele, sou vice-presidente da UAB de Francisco Morato. Tenho a honra de estar aqui recebendo o Dr. Rafael Alves, doutora Rose, que é a nossa presidente da Comissão de Direito Tributário. Hoje vamos ter uma roda de conversa, né, doutores? Vamos ter Isso uma aí. conversa, não será uma palestra, mas aqui para todo mundo tá, eles vão explanar alguns pontos e deixar aqui quem tiver uma dúvida, já todo mundo está conversando, tirando suas dúvidas. Vou falar um pouco sobre o Dr. Rafael, né? O Dr. Rafael Silva Alves, ele é advogado, pós-graduado em Direito de Processo e Planejamento Tributário, pós-graduado em Processo Civil, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo, tá? Que bacana, e da Comissão Especial de Direito Tributário de Francisco Morato. Doutor Rafael aí, jovem advogado, já a todo vapor, né? E a doutora Rose, a Rosimeire Cruz, é advogada, consultora de tributos, presidente da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB de Francisco Morato, membro efetiva da Comissão de Direito Tributário da OAB São Paulo também. Francisco Morato levando o nome da OAB para todos os lugares, né? Então, já fica aí aberto, né, para todos tá falando. Também, quem precisar de certificado, deixar o nome completo e o e-mail no chat, tá? Porque todas as palestras, mesmo online ou presencial, é emitido o certificado. Então, quem precisar, pode colocar lá no chat o e-mail e nome completo. Fica aberto aqui e aí você uma boa conversa, uma boa palestra para todos. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Carla. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo de novo. Doutor Rafael já tem tempão aqui, né, conosco, inclusive atuante, muito atuante. Eu quero agradecer primeiramente o convite, viu, doutor, para esse bate-papo. A intenção é mesmo fazer uma roda de conversa, porque prescrição e decadência é um assunto muito assim que gera muita confusão e o pessoal quer saber, os colegas advogados também têm dúvidas sobre se é uma hipótese de fazer essa defesa. E assim também as outras pessoas, né? Porque no município tem bastante também esses processos executivos que também está se cobrando IPTUs de longas datas e todo mundo quer saber. Então, eu achei muito interessante, agradeço o convite ao doutor Rafael por ter aceitado, agradeço à doutora Carla Daniele, na pessoa da presidente, e a todos que estão aqui presentes, todos e todas presentes, quero agradecer grandemente aqui pela presença e vamos dar início aí na roda de conversa. Deixando claro, mais uma vez, que vocês podem interagir, é muito interessante que participem, tá? Que tenha dúvida, pode mandar. Eu acho que a gente pode estabelecer o seguinte, levantando a mãozinha aí, a doutora Carla vai estar vendo, a gente consegue parar, e acho que é isso que faz a nossa roda de conversa. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, né, o direito em si, mas isso é para ser uma parte muito breve dessa conversa, para que a gente consiga fazer isso no maior debate possível, né? Que as pessoas consigam falar e mandar e se posicionar aqui também sobre o assunto. Eu preciso compartilhar aqui, porque eu sou bastante visual também, um material que eu achei interessante trazer hoje. Cadê? Acho que é aqui mesmo. Doutora Carla, consegue? Consegue, doutor Rafael? Ver os slides? Não. Eu fiz certinho? Não, não compartilhou, ele está em modo de compartilhar. Ele está aparecendo as duas telas, a capa e o seu currículo e do doutor. Deixa eu tentar aqui novamente, então.
Eu acho que você tem que ampliar a tela, será? Ou ele dividir? Eu acabei de fazer isso, né, doutora? Foi, foi, estava. Deixa eu parar e fazer novamente. Ah, eu acho que vai dar certo assim, ó. Compartilhando. Encerro a apresentação e faço do começo. Aqui. Agora foi? Deu certo, Sim, doutora? deu certo, certinho, Rose. Pois bem. Então, muito brevemente, eu vou começar a falar um pouquinho, tá, sobre os dois institutos, para poder dar aquela prévia, né, e explicar um pouquinho sobre a incidência própria dele, qual que é a diferença básica. De qualquer forma, vai ter que se explanar um pouquinho da parte jurídica, né, que não é o objetivo principal, mas que vai, no final, explicar grande parte. Até porque hoje nós temos vários doutores e também tem outras pessoas, né, que não são advogados. Eu quero agradecer a presença igualmente. E então, para entender um pouquinho aí da forma mais objetiva possível. Prometo que eu não vou me prolongar, o doutor Rafael em seguida vai falar também sobre os macetes jurídicos aí, como alcançar um êxito melhor na parte defensiva. Então, sem mais delongas, passemos aí para falar um pouquinho sobre o direito tributário, prescrição e decadência. Ah, eu começo trazendo aqui para vocês, acho que o doutor já foi apresentado, eu também, então vou logo pular esse slide. Eu começo aqui sobre o nosso roteiro, tá bom? Então, trago aí sobre os conceitos, principais diferenças, o marco, que a grande pergunta é, será que está prescrito ou não? Né? A minha mãe costuma falar que ele foi, que caducou, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Ah, e caducou. E esse caducou é a nossa prescrição, né? Por vezes a decadência. E alguns colegas também costumam saber, perguntar para a gente se naquela situação o débito está prescrito. E hoje, acho que a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre isso. Não, a intenção não é esgotar o assunto, né? Porque longe disso, falando em direito tributário, né, doutor Rafael? Não é possível esgotar em uma hora, então vamos deixar de uma forma bem objetiva, tá? Sobre os conceitos iniciais aí, nós precisamos entender o que é prescrição e decadência. No direito tributário, ele segue uma linha de raciocínio um pouco diferente do direito civil, por exemplo, né? Então, nós vamos falar aqui sobre a aplicação direta naqueles tributos, nos tributos. Então, nós estamos falando de taxa, de contribuição, estamos falando de imposto. E depois o doutor Rafael vai falar, inclusive, sobre a aplicação da lei 6.830, que é a parte procedimental que também se aplica a não tributários, né? A débitos não tributários. Mas aqui, a prescrição em si, ela é a perda do direito de cobrar o tributo após o transcurso de um prazo determinado. O que significa isso? Né? Trocando em miúdos, o que se refere? Perdeu o governo em si, a prefeitura, o Estado ou a União, ela perdeu o direito de cobrar aquele tributo. Aquele direito, ele foi extinto. Então, quer dizer, existiu a obrigação em algum momento, mas durante o prazo de tempo que vem prescrito, que vem descrito em lei, o órgão, portanto, órgão público, nesse sentido, aqueles que instituem o tributo, não assim fizeram, fazendo a cobrança do tributo de forma judicial ou administrativa, e isso deu-se por um tempo que na frente nós vamos ver que 5 anos é o prazo que a gente vai tratar sobre tanto pela prescrição quanto pela decadência, faz com que haja a perda do direito de cobrar o tributo. Então, prescrição. A decadência ela é muito semelhante,
Mas a decadência, ela está situada em um momento anterior, né? Ao invés de perder o direito de cobrar aquele imposto, aquele tributo, é o próprio direito de lançar o tributo. O que seria o lançar? A gente vai ver um pouquinho, muito rapidamente, porque esse conceito vai ser necessário para a gente explanar o assunto e ter uma conversa melhor sobre prescrição e decadência. Mas, de início, eu trouxe aqui os artigos que são regidos pelo Código Tributário Nacional, e a respeito da prescrição vem no artigo 174 do CTN, que fala: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da Constituição definitiva. E lá no artigo 173 do CTN, já não é prescrição, é decadência. Então, nós estamos falando assim: o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Aí nós vamos ver que, na primeira hipótese, é do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter se efetuado. Nossa, parece muito complicado até aí, né? Mas eu garanto, é facinho, facinho. Mamão com açúcar. E eu até deixei, eu estava preparando, mas por favor, desconsidere essa dica aí, que não faz parte do nosso slide, tá bom? Então, até aqui tudo bem? Se o pessoal surgir alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente para um pouquinho e volta atrás, tá bom? Em resumo, a prescrição e a decadência, elas são hipóteses, são modalidades de extinção do crédito tributário. E a gente vai falar o que é, tá bom? Mas, assim, existe um tributo, um imposto que está sendo cobrado, o IPTU, o IPVA, em algum momento há o decurso desse tempo, e nós vamos descobrir mais para frente se é prescrição, se é decadência e qual é o início dessa contagem. Mas o que vocês precisam saber de imediato é que a prescrição e a decadência, ela extingue o crédito tributário e, portanto, a obrigação. Numa situação em que há um crédito tributário contra alguém, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, e ela já foi eivada pela prescrição e decadência, já não há mais a obrigação de se pagar aquilo, e logo mais, então, o doutor vai falar sobre a defesa executiva para isso. Tá bom? Rapidamente. Eu trouxe aqui uma linha do tempo para a gente estabelecer e falar um pouquinho também sobre qual é o marco, por exemplo, do IPTU, quando que ele prescreve. Precisa entender um pouquinho sobre essa linha do tempo para a gente saber em que momento eu posso começar a contar esse prazo prescricional ou a decadência propriamente dita. Eu não estou vendo ninguém falando nada, eu vou achar que está tudo certo aqui, hein? Veja bem, a grande diferença, né, sobre os dois institutos, prescrição e decadência, ela vem primordialmente pelo lançamento. Lançamento, vamos começar a falar sobre o fato gerador. Aqui no direito tributário, fato gerador e obrigação é coisa que a gente ouve sempre. Mas, por um exemplo muito prático, nós podemos falar sobre, por exemplo, no direito penal. No direito penal, só há crime quando ele é cominado na lei, né? Meus colegas criminalistas podem me ajudar aí. Só há crime quando a lei assim define. Então, aqui no direito tributário, só existe a obrigação porque a lei assim descreveu. Lá no direito penal, se vier escrito como vem no artigo 151, gente, me ajuda, matar alguém? Por favor, me perdoe se estiver errado. Matar alguém é um crime e vem descrito. Então, se uma pessoa cometeu o ato de matar alguém, ele automaticamente está violando uma norma criminal e, portanto, eles vêm aí para sofrer as consequências do direito criminal, certo? Aqui no direito tributário não foge muito dessa regra, porque aqui, se nós praticarmos um fato gerador, nasce a obrigação tributária. E aí, o que é, então, Rose, o fato gerador? O fato gerador
são as hipóteses de incidência do tributo. Piorou, né? Hipótese de incidência, meus amigos, comprei uma casa, sou o proprietário dela ou sou o possuidor, tenho o domínio útil, isso é uma hipótese de incidência para pagamento do quê? O IPTU. Se você é, então, proprietário, né? Você é possuidor ou tem o domínio útil de um imóvel, ainda que não registrado no teu nome, embora tenha uma jurisprudência, fale um pouco sobre essa, tem essa discussão meio aberta, você é contribuinte, portanto, você praticou o fato gerador do IPTU, e com isso nasce a sua obrigação tributária, e para frente você vai ver que pode ser cobrado, inclusive, ainda que não tenha seu nome lá na matrícula, né? Na matrícula do registro de imóveis. Pois bem, para diferenciar aqui a prescrição e a decadência, essa linha do tempo, eu trouxe de uma forma para deixar mais dinâmico a situação, ela mostra que o seguinte, aqui tem fato gerador, obrigação tributária, que a gente já fala, né? No caso do IPTU, se eu, nessas hipóteses que eu elenquei, se eu pratico uma delas, eu já sou o sujeito passivo, portanto, contribuinte do IPTU. Isso funciona para o IPVA, ok? Para o imposto de renda, auferir renda durante o ano calendário é uma hipótese de incidência do imposto de renda e, portanto, você está praticando o fato gerador do imposto de renda e nasce, então, a obrigação tributária. Nesse momento em que nasce a obrigação tributária, você automaticamente já está enquadrado na lei para ser o sujeito passivo disso. Mas e o que tem a ver com a decadência e prescrição? É porque aqui nessa linha do tempo, a gente precisa definir até onde vai a decadência e até onde vai a prescrição. Nesse caso aqui, eu acho a principal hipótese, a meu ver, sobre a diferença dela, é que uma acontece antes do lançamento definitivo desse tributo e a outra costuma acontecer após isso. Em alguns casos, inclusive, tem outras hipóteses de prescrição, que o doutor vai falar um pouquinho sobre a prescrição intercorrente. Mas veja, nessa linha vermelha, nós estamos falando sobre a decadência, e lá na lei nós já vimos que é 5 anos. Mas quando é que isso funciona mesmo? Veja, pensa só no caso seguinte. Você auferiu renda no ano calendário, nesse ano calendário, em 2023. Então, durante o ano, você comprou casa, comprou carro, e aumentou o teu patrimônio. Como eu disse, você, auferindo renda e aumentando o patrimônio, você é contribuinte do imposto de renda. Mas no ano seguinte, você não entrega essa declaração do imposto de renda. O que eu estou falando para você? Que a administração pública, né, nesse caso a União, ela tem até 5 anos para cobrar de você aquela renda que você não declarou. No caso do imposto de renda, nós vamos ver daqui a pouco que somos nós quem declaramos isso. Então, nós temos a obrigação legal de falar, eu comprei, eu oferi essa renda, e por causa disso, eu devo ser tributado, né? A gente conta bastante com os colegas contadores que fazem magistralmente essa função, e aí a gente fala, olha, geralmente a gente fala isso, né? Eu vou mandar para o meu contador, mas é interessante que vocês saibam que tudo que acontece no imposto de renda, por exemplo, é você quem declara, né? Você quem fala o que está acontecendo, e a Receita, então, conforme o seu rendimento, né, conforme a tabela progressiva, aplica a alíquota e você mesmo recolhe e paga aquela guia. Então, é um tributo que a gente vai ver para frente por homologação. Você lança aquilo lá e espera 5 anos para ver se a Receita vai concordar com o seu cálculo. Nesses 5 anos, é o prazo que ela tem de cobrar de você, de fazer o lançamento definitivo. Passou 5 anos, a lei fala que a homologação é tácita. Então, não necessariamente que ela tem que vir até você e falar, tá tudo certo, pode ficar despreocupado, porque no lançamento, por exemplo, do imposto de renda, a homologação ela é tácita, é automática. Se passou 5 anos daquela data que você fez, não aconteceu nada, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Ou não, né? Ou contrata nós aí, doutor Rafael já está de olho.
para fazer uma defesa lá e falar que estava tudo certo naquela data. Pois bem, o que que acontece? Eu voltei um pouquinho. Nesse tempo em que ela não lançou, ela não, suponhamos que ela não homologou ou que ela homologou isso, mas que você não tenha declarado nenhuma renda em 2018, por exemplo. 2018 você teve essa renda, mas não declarou? Então, de 2018 a 5 anos para frente, ela tem a obrigação de apurar esse valor e cobrar de você o que você não declarou de ofício, porque aí ela tem que abrir um processo administrativo para explicar que você tinha obrigação, mas não fez. Se ela não fez isso nesses 5 primeiros anos, nós estamos falando do Instituto da Decadência. Ok? Tudo certo por aqui? Tudo certo? Pois bem, na segunda oportunidade, então, ela lançou, passou os 5 anos, não teve o erro, e aí houve a constituição, então, definitiva nos 5 anos. A gente agora está falando da prescrição. Estão conseguindo entender a diferença? Se não, sinaliza aqui, tá bom? Percebe que antes do lançamento, antes de falar realmente, isso funciona, por exemplo, para as obrigações do Simples Nacional, né? Nós colocamos a declaração lá, o faturamento da empresa, e aí aqueles 5 anos iniciais, em algumas hipóteses nós vamos falar que tem decadência, mas em duas delas a prescrição. E aí nós vamos entender por que já já, porque tem súmula envolvida. Aliás, aqui no direito tributário tem bastante jurisprudência, né, para nos ajudar, porque até que a reforma aqui vai dar conta, né, doutor? A gente está um pouquinho complicado. Entenderam certinho? Então, posso passar aqui, certo? Para você entender esse aspecto do lançamento, falar o que, que é isso aí, né? Como, por exemplo, no IPTU, o que, que seria o lançamento? Você precisa entender como que funciona as modalidades que vão ser, que eu vou dizer um pouquinho aqui. O lançamento dos impostos que hoje nós pagamos, IPTU, IPVA, imposto de renda, eles têm modalidades que você sabendo agora, você vai saber certinho se está prescrito a dívida ou não, decaída dela ou não. O lançamento, por exemplo, no IPTU, é um lançamento de ofício. Quem faz isso é a autoridade, quem faz isso é o município. Ele faz isso por quê? Porque ele apura esse fato gerador e, com base no que ele apura, geralmente era para se ter um processo administrativo, né, doutor Rafael? Mas, com base no que ele apura, ele envia para a casa do contribuinte um carnê de IPTU. E com isso, meus amigos, tem-se por constituído o crédito tributário do IPTU, tá? Quem está dizendo é a lei, então a gente não briga, né? O crédito do IPTU, então, ele é anual e constitui-se todo dia 1º de cada ano, né? Tem algumas jurisprudências também que falam, olha, o vencimento dele é mensal e tudo mais, mas, via de regra, todo dia 1º de cada ano é o fato gerador do IPTU e aquele que possui domínio, propriedade ou possuidor de imóvel urbano, ele é contribuinte do IPTU. O lançamento de ofício, então, a prefeitura, como já disse, envia o carnê para a casa do contribuinte e essa é entendida como a notificação, portanto, constituído definitivamente o crédito tributário assim lançado. Aliás, desculpa, lançado definitivamente o IPTU nessa oportunidade. Lançado. O contribuinte não tem nenhuma participação nessa parte. Ele, no imposto do IPTU, IPVA e algumas taxas, ele praticou, né, taxa, a gente pode falar de outras taxas que nós temos aí, para taxa de polícia, de iluminação, enfim. Todas elas é constituída de ofício pela autoridade, ela manda lá para você. Em caso de alguma irregularidade, inclusive com uma situação aqui ontem sobre um ISS-QN aqui de construção, ela apurou que houve a construção daquela residência. Existe no Código Tributário do município a previsão para que se faça a cobrança pelo tomador, quando não há recolhimento por folha, enfim, e assim vai. Então,
existe essa hipótese de lançamento de ofício. Ela vem aí para ser uma parte que só a administração pública pratica. Administração, eu digo a prefeitura, o Estado, a União, tudo bem? E o lançamento por declaração é uma segunda modalidade. Ela vem aí como o ITBI, por exemplo, que você entrega os dados, né? E quem aplica a legislação é a autoridade. Costuma-se fazer isso no cartório, então ele calcula, entrega e você paga. Você paga, inclusive, mas você entrega as informações, você fala qual que é o valor venal e tudo mais. Tudo certo? Tem o terceiro aí, que é um pouco um dos três, é o mais complexo, ao meu ver, que é o lançamento por homologação. Porque nessa oportunidade existe algumas tendências de ou de não declarar, ou de declarar e não pagar, né? E nessa situação, para avaliar prescrição e decadência, a gente precisa ficar bem atento. Veja bem, entendeu sobre o lançamento? Gente, precisa da participação aí. Eu sei que tem bastante gente com dúvida, não é possível que eu esteja falando tudo aqui. Ah, vou começar então a falar sobre a contagem inicial desse prazo, tá bom? Porque quando é que prescreve? Ou quando é que decai a dívida? A gente viu sobre o lançamento, quando que acontece em alguns casos, lógico, de forma superficial, né? Mas vimos como acontece a Constituição. A gente já sabe que isso funciona para prescrição de um modo de até após o lançamento e para decadência antes do lançamento. E aí eu pergunto para você, como é que conta a contagem? Como é que faz a contagem do IPTU? Hein? Tem alguém que sabe? Veja bem, eu falei para vocês, contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio ou possuidor a qualquer título, né? Tem mais legislação lá na lei, mas eu quis trazer basicamente essas aqui, porque é o que mais se tem entendido, né? Fala assim, olha, mas eu não estou na matrícula, por exemplo. Não tem problema. A prefeitura vai te cobrar mesmo assim se ela entender que você solidariamente obrigada ou tem interesse naquela situação, tá? Então, eu estou lá, estou cuidando, mas eu sou possuidor e não tenho registro na matrícula. E isso não diferencia, porque a lei traz aqui que o possuidor também é o contribuinte. Então, no caso do IPTU, que é lançado de ofício, nós já sabemos quem são os contribuintes, né? E, portanto, sujeito passivo. Praticou o fato gerador? Pratica o fato gerador quem tem, né, o domínio, a propriedade ou é o possuidor no ano calendário, né? Vamos lembrar? Então, mas tem prescrição ou decadência? Aí que nós vamos falar um pouquinho. Quando o município, aqui no município de Morato acontece bastante, né, doutor Rafael? Aqui em Morato tem bastante execução. Doutor Rafael aí já tem milenarmente à frente de execuções fiscais, de fazendo defesa aí. E o que a gente vê bastante é que há cobrança de IPTUs, por exemplo, de 91, 92, 93. Você fala, nossa, mas isso aí não está prescrito, né? Isso aí não está prescrito? E será que está? Para você saber a prescrição, a gente já viu um pouquinho sobre o IPTU em si, mas veja, se você todo ano pratica o fato gerador, como é que você vai contar a prescrição dele? Primeira coisa, foi ajuizada a ação fiscal? Ah, não foi? Então vamos contar, porque o ajuizamento da ação fiscal, ele vem interromper a prescrição. E quando eu digo interromper, toda aquela contagem até os 5 anos, ela é toda esquecida e começa uma nova contagem a partir das hipóteses de interrupção do crédito tributário. Aqui no IPTU, você pode ver aqui na imagem, vamos tentar aqui situar. Se eu pratiquei o fato gerador do imposto no ano de 2006, ou seja, tinha a propriedade disso no ano de 2006, quando que eu posso começar a contar decadência ou prescrição? A primeira pergunta é: tem ação fiscal? Não, não tem. Então vamos começar a falar sobre a decadência primeiro.
Porque nos casos em que há decadência, lá no primeiro slide, a gente está falando do artigo 173.1 do CTN, fala que a prescrição, deixa eu ver se é fácil aqui para voltar. É fácil. O 173 do CTN fala que o direito da fazenda constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado. O que significa? Se você, voltando aqui, se você praticou o fato gerador do IPTU no ano de 2006, o prazo, o marco inicial para contar a decadência, né, nesse caso do 173, ela vai começar no primeiro dia do ano subsequente, né? Então, ou seja, no 1 de 2007, certo, doutor Rafael? Certo, isso Vamos, aí. me ajuda aí. Tá Muita gente correto. tributária é maçante, né? O pessoal não gosta. Mas veja, 1 de 2007. Esse é o marco inicial. A partir daí, temos 5 anos, estamos falando em 5 anos, para a gente entender se aquela dívida de IPTU pode ser cobrada. Se você já afirmou para mim que não tem ajuizamento de ação fiscal, então, em 2007 é o primeiro ano, em 2008 é 1, 2009 é 2, 2010 é 3, 2011 é 4, 2012 é 5. Eu acho que eu coloquei mais aí. Ah, porque eu estou considerando o 2006. Mas tá entendendo? Deu para entender? Aqui nesse exemplo, o fato gerador aconteceu em 2007. O termo inicial do prazo decadencial começa de 1 de 2008. E 1 de 2013, se não houver ajuizado nenhum processo executivo, nem a gente falar em processo administrativo ou algo assim do tipo que tenha interrompido qualquer ou suscitado a prescrição, a gente está falando do processo da decadência desse imposto. Significa que não precisa haver o pagamento e a parte que foi cobrada desse imposto precisa, então, se for ajuizado depois, ir lá fazer uma defesa, ou se foi notificado na prefeitura, ir lá também fazer uma defesa administrativa dizendo que naquela data, até a data de 2013, não houve ajuizamento nem outras hipóteses para que o débito fosse exigível e, portanto, está decaído. Tudo bem? Débito decaído, então, ele não foi lançado definitivamente, quer dizer, não chegou a notificação, o carnê lá na tua casa, ok? Depois o doutor Rafael vai suscitar isso aí na prescrição, se for o caso, né, doutor? Sim. É um pouquinho mais complicado, mas estão conseguindo entender, ok? Veja bem, aqui tem uma situação, esse aqui, então, é um lançamento por ofício, né? Quando a gente fala que o imposto ele foi lançado e enviado lá para a tua casa, ou a notificação, né, para que você faça o pagamento de um débito. Em situações ou outras, eles costumam ajuizar um ano antes, mas nem sempre funciona. Então, está aqui isso um pouquinho sobre o IPTU. Agora, o lançamento por homologação, ele tem umas regrinhas que eu achei até interessante, ó, eu gosto desse exemplo, porque na maioria das vezes a gente não sabe a regra concreta de como que faz para poder achar a prescrição ou decadência. Isso funciona inclusive para o Simples Nacional, como eu disse, sobre os impostos do ISS, as apurações que faz o CMS, tá bom? O lançamento por homologação, como eu disse, é aquele que você declara, né? Eu acho que eu coloquei um slide na frente, ou não. Você declara o imposto na hipótese em que você somente declara ele, declara e paga. Você declara igual o imposto de renda, você declara, gera guia, aplica a alíquota e paga o imposto. Fica até mais fácil para a administração, né? Que aí não precisa apurar de todo mundo, não é isso? Né? Em 3 regras, tem 3 cenários que é importante que eu trouxe aqui para a gente estabelecer se é prescrição ou se é decadência. Nesse caso, dos 5 anos, aplica-se para os dois, tá? Que é o seguinte:
Imagina na primeira cenário em que você não declara nenhum débito e não paga. Tem gente que pergunta assim: ah, se eu não pagar, eu posso esperar a prescrição? Então, presta atenção nesse slide. Não declara e não paga o tributo. Como que se aplica? Isso só funciona para os tributos por homologação. Isso, a regra que vai se aplicar é a regra do 1731 do CTN, é a regra do prazo decadencial. Por quê? Porque não há declaração de nada. E como ele começa no ano subsequente, alguns doutrinadores entendem que um ano a mais aí para poder serve como mais uma penalidade, né, para o tempo ser maior para se cobrar isso. E nesse caso em que você não declara, não paga, quem tem que apurar isso, obviamente, é o poder público para fazer a cobrança. E qual é o prazo? 5 anos. Nesse caso, a gente fala de decadência, tá? Então, a súmula 555 do STJ, inclusive, fala que quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do 1731 CTN, no caso em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, isso funciona só para aquele, e também é aplicável porque você apura e paga antecipadamente e espera que homologue, tá bom? É o caso, por exemplo, do Simples, do ICMS, do ISS. No segundo cenário, nós falamos sobre declarar isso e pagar de forma parcial. Isso seria o quê? Prescrição ou decadência? Prescrição, não é? Decadência, não é? Porque o fisco, nesses 5 anos, ele tem que apurar a diferença e fazer a cobrança do sujeito passivo. 5 anos também. Agora, na terceira, é o que dá mais problema, digamos assim. Porque você declara, mas você não paga. Você faz todas as declarações, mas não paga. E nesse caso, é prescrição. O prazo é o mesmo, mas a regra é aplicada do 174 do CTN. A súmula 436 do STJ vem falar sobre isso, tá? Em que a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então, quer dizer, constituir o crédito tributário não está falando mais de decadência, mas de prescrição. Tá bom? Mais um pouquinho. Essa aqui é um exemplo prático de prescrição e decadência. Esse aqui, por exemplo, é o que eu trouxe sobre o Simples Nacional, sobre a aplicação do prazo em que, imagine que aqui foi apurado em 21 de 1 de 2021. O início, o marco da contagem começaria, então, nesse prazo e seria prescrição ou decadência? Prescrição, ok? Na situação em que declarou e não pagou. Tem algumas situações, e muito rápido, que suspende ou interrompe o prazo. E isso é o jump off the cat por aqui. É o pulo do gato, como diz o meu colega. Em algumas situações, tem uma demanda lá atrás de 91, 92 para cobrar IPTU. E o pessoal falou assim: ah, mas é 91? Já está prescrito. Nem sempre, né? Porque em alguns casos, como eu disse, ajuizou antes, ou a pessoa foi lá e parcelou o débito. Acontece bastante por aqui, doutor Rafael, que o pessoal do Simples Nacional declara, né? Faz a declaração, não paga, mas vai lá e parcela a dívida. Aí ainda dá uma discussãozinha, mas é bem mais complicado, é ou não é? É, confessou meu débito. Ó, doutor, eu até trouxe aqui, ó. Quando você faz o parcelamento aí, você está confessando a dívida, né? O STJ assim já decidiu. Mas é cabível, porque uma dívida, uma vez prescrita, ela não é exigível e importa, inclusive, a devolução do valor pago. Só dá um trabalho extra para o advogado que vai fazer a execução. Mas está aí, tá bom? E os efeitos disso?
Nesse caso, a extinção, né? A dívida ela é extinta pelo que a obrigação já não é mais exigível e, portanto, não pode ser cobrada. É uma matéria de ordem pública e que o doutor vai falar depois sobre a facilidade de se falar em matéria de ordem pública nas defesas. E aí eu coloquei podem ser discutidas, ainda que parceladas ou pagas, se já prescrita ou decaídas. Sem mais delongas, as considerações. Na hipótese da decadência, tem uma coisa importante. A contagem do prazo decadencial não se interrompe e não se suspende, diferente da prescrição, né? Que tem as causas interruptivas e é por vezes que a gente não consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil. Tá bom? Sobre esse tema, tem alguma discussão? Doutor, prefere já falar já e a gente deixa para o final alguma coisa? Só deixar claro aqui também que, uma vez que decretada e pronunciada a prescrição do crédito tributário, ele deixa de existir no mundo jurídico, né? Não precisa mais a Ótimo. pessoa se preocupar com isso, porque ela não vai precisar pagar, ou a Fazenda Pública não pode mais cobrá-la, né? Inclusive, ela é obrigada a a proceder o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa, né? Perfeito. Então, vou passar já ao doutor Rafael, que eu já me delonguei bastante aqui, que eu estou vendo, peço desculpa pela hora, para que o doutor Rafael faça a segunda parte aí, para a gente fazer os debates que forem necessários, tá bom? Seja bem-vindo, doutor Rafael, é toda sua. Obrigado. Boa noite a todos, né? É, Agradecer aí o convite da nossa presidente, da doutora Rose, da doutora Vanessa e de todos que compõem a OAB de Francisco Morato, né? Tenho a honra de estar aqui participando dessa roda de conversa, né? Aqui deixo claro aqui para todo mundo que é uma roda de conversa. Quem tiver interesse em fazer qualquer tipo de indagação está aqui aberto, tá? Pode a qualquer momento. Não sei como funciona aqui, mas acho que tem algum item aqui que vocês flegam aqui e acaba aparecendo aqui na tela para poder suscitar, né, fazer a pergunta pertinente. Então, vamos lá. Todas as dívidas do poder público, seja da Fazenda Pública Federal, estadual, municipal, eles são cobrados por um procedimento chamado de execução fiscal. Essa cobrança ela deve obedecer os ditames da Lei 6.830, né, e subsidiariamente o Código de Processo Civil, ou seja, aquilo que não tem na Lei das Execuções Fiscais, que é a Lei 6.830 de 1980, aplica-se o Código de Processo Civil. Então, uma vez ajuizada a execução, a competente execução fiscal, né, depois de toda a ocorrência do fato gerador, ocorrida a notificação para pagamento via administrativa e o contribuinte ficou em silêncio, é, a Fazenda Pública ela inscreve o débito em dívida ativa e aí promove a competente execução fiscal, né? Então, uma vez que ajuizada a execução, o contribuinte ele tem duas alternativas: pagar o débito, né? E aí o processo ele se encerra ali na fase inicial e é extinto, né? Pelo pagamento, ou ele pode procurar um advogado e promover a sua defesa, né? Naquelas pessoas que receberem carta de citação de execução fiscal, pode estar procurando a Defensoria Pública ou a OAB da sua cidade para estar fazendo, se ela entende que é indevido o tributo, para que seja feita o meio de defesa, né? As defesas são, além dessas que eu vou citar, existem outros meios de defesas, né? Que pode se dar tanto no curso da execução fiscal, ou até mesmo antes, né? Que são as chamadas as ações preventivas da execução fiscal, que é, às vezes, dependendo da situação, um mandado de segurança, ou uma ação declaratória, ou se já houve o ajuizamento e a inscrição, ou se já houve a inscrição em dívida ativa e houve o ajuizamento da competente execução fiscal, a ação anulatória, né? Então,
além desses meios de defesa, que é a exceção de pré-executividade e os embargos à execução fiscal, temos esses outros meios também. Mas hoje nós vamos falar único exclusivamente desses dois meios de defesa, né? O que eu mais utilizo, né? Usualmente aqui seja na comarca de Francisco Morato, ou até mesmo nas outras comarcas, eu me identifico muito e vejo muito a exceção de pré-executividade como o melhor meio de defesa do executado. Uma porque o executado ele não precisa ele não precisa garantir o juízo, não precisa se dispor de seu patrimônio, não precisa dispor de recursos para poder garantir o juízo, garantir a execução fiscal para poder se defender, né? Então, vou começar pela exceção de pré-executividade. Ela nasceu como meio de defesa do executado, né? Cunhado pela genialidade do Ponce de Miranda, no parecer de 95, e foi idealizada para a suscitação de questões de nulidades e vícios que a execução possui e que o juiz deveria proclamar de ofício e não o fez, né? Ela não tem previsão legal, ela foi criada pela doutrina e consolidada pela jurisprudência, e surgindo dessa forma a súmula 393 do STJ, tá? Inclusive, em razão de muita utilização desse instrumento, chegou ao STJ e o STJ sumulou, sendo possível esse meio de defesa, né? É uma petição simples, tá? Não possui muitos requisitos específico na lei para a sua oposição, né? Ela deve ser oposta na própria execução fiscal em curso, como uma petição intermediária, né? Ela pode ser oposta a qualquer tempo e em qualquer fase da execução, tá? Desde que não transitada em julgado. Então, esse meio de defesa, ele basicamente deve atacar tudo aquilo que o juiz deveria decidir de ofício, que são as chamadas matérias de ordem públicas, né? Tais como os vícios da CDA, ausência da citação, ausência de nomeação de curadores especiais para os citados por edital, decadência e a prescrição. São matérias que o juiz, ao verificar essa ocorrência, ele deve se pronunciar. Mas muitas das vezes a gente sabe que o tempo do juiz é escasso e ele não consegue verificar de plano essa questão. Pois bem, ao se deparar com uma execução fiscal, o primeiro passo que o advogado deve ter é com o tipo de cobrança que está sendo efetuada. Isso porque cada tributo ele tem a sua peculiaridade, né? Como a doutora Rose ela estava abarcando aí, é, cada tributo ele tem um tipo de lançamento. Temos o lançamento de ofício, temos o lançamento por declaração, temos o lançamento por homologação. Então, isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, o ISS, o seu lançamento é por homologação. Após a ocorrência do fato gerador, o contribuinte ele declara e faz o pagamento antecipado. Muitas das vezes ocorre que ou ele faz o pagamento a menor, então aí a Fazenda Pública promove um procedimento administrativo para que ele faça a complementação do valor. Teve um caso interessante que aconteceu? É um caso de ISS em que o contribuinte era pessoa jurídica, ele declarou, não pagou. E aí a Fazenda Pública fez o procedimento administrativo de notificação é, em cima da pessoa do sócio. Ou seja, nós temos um vício lá atrás, no procedimento, né? Deveria fazer contra quem? ISS deveria ser feito contra a pessoa jurídica e acabou fazendo contra a pessoa do sócio. E aí, ao ajuizar a execução fiscal, ela ajuizou, ela verificou essa falha, viu que não era possível fazer essa retificação, ou era possível, acabou não fazendo, e aí ajuizou a execução fiscal contra os dois, contra a pessoa jurídica e contra a pessoa do sócio, pessoa física. E aí há um equívoco. Ela não deveria proceder dessa forma, né? Então, essa a primeira análise. Então, você vai verificar o tipo de tributo que está sendo cobrado. Inclusive, eu entendo, assim, particularmente, que quando se ajuiza a execução com esse tipo de tributo, eu entendo que deveria a Fazenda juntar também o procedimento administrativo que deu origem àquele procedimento administrativo. Mas não é um requisito
é, essencial. A legislação ela não fala que é obrigatório, além da CDA, a Fazenda Pública trazer também o procedimento administrativo que apurou o débito. E aí, feita essa análise da questão do tipo de tributo que está sendo cobrado, ou auto de infração de imposição de multa, ou IPTU, seja qual tributo for, você vai verificar se o processo está com um polo passivo devidamente formado, né? Se a citação foi formalizada. Aqui eu chamo a atenção dos senhores, muitas das vezes a nulidade da citação ela nem sempre vai ser declarada. Por quê? Porque o artigo 239, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele diz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta de nulidade da citação, fluindo o prazo para opor embargos ou apresentar contestação. Então, às vezes, se você opõe a exceção de pré-executividade só para falar da nulidade da citação, muitas das vezes pode ser que não seja acolhida, né? Porque tem essa questão do Código de Processo Civil. Uma outra questão também que muito acontece nas execuções fiscais, nas comarcas, né, do interior, é que o processo ele flui muito com o impulso do judiciário, ou seja, o escrevente ali o diretor responsável do setor da execução fiscal, ele acaba por bem tocando o processo, ou seja, então, a Fazenda Pública ajuiza a execução fiscal, a Fazenda Pública não toma os devidos cuidados, então acaba o cartório ali tocando o processo, né? Como assim tocando o processo? A Fazenda Pública, depois que ajuizou a execução, voltou o AR para o processo, às vezes volta negativo, então a Fazenda deveria se manifestar, não se manifesta. Ou o AR volta positivo, mas só que não foi no endereço do executado, foi um terceiro que assinou o AR, e aí o cartório acaba tomando por bem o andamento do processo, né? Então acaba expedindo ou expede mandado de penhora, né? Ou volta para a fazenda pública, pede para a fazenda se manifestar e a fazenda tenta localizar o executado. Então, nessa que ela não consegue localizar o executado por todos os meios que estão dispostos na justiça, ela acaba pedindo a citação por edital. Nessa que cita por edital, o escrevente acaba expedindo o mandado de penhora e avaliação de bens, né? E aí, nas pessoas que são citadas por edital, há necessidade de nomeação de um curador especial, né? Até mesmo pelo comando do artigo 72, inciso 2 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz nomeará um curador especial ao revel citado por edital. Então, aí é mais um meio de defesa, né? Se o processo tramitar sem a nomeação do curador especial, é causa de nulidade de todos os atos praticados posterior à citação por edital, né? Uma outra questão também que é muito analisada que deve ser, né, analisada com prioridade é a certidão de dívida ativa. A, a certidão de dívida ativa, que se serve de lastro à execução fiscal, ela deve obrigatoriamente respeitar o princípio da legalidade, ou seja, eu, Fazenda Pública, só posso exigir o tributo que está na lei. Logo, eu entendo que a cobrança também deve ser nos termos da lei. Eu lembro que na palestra ministrada pelo Dr. Jean, procurador da cidade, aqui de Francisco Morato, ele utilizou uma palavra muito importante e eu levei isso muito em consideração. Ele disse que a CDA, ela é o coração da execução fiscal. E eu concordo com ele. A CDA, inclusive, ela é um documento indispensável à propositura da execução, né? Indispensável à propositura da ação. Então, a certidão da dívida ativa, ela deve exatamente refletir aos comandos do artigo 202 do Código Tributário Nacional e ao parágrafo 5º do artigo 2º da Lei das Execuções Fiscais.
né? Não tendo sido estabelecido esses requisitos, eu entendo que o título é nulo, não só eu, mas também o artigo 203 do Código Tributário, ele diz que não preenchidos os requisitos, o título ele é nulo, ou seja, ele não é líquido, e se ele não é líquido e certo, ele não pode ser exigido. Eu vou citar aqui para vocês as falhas mais comuns, né, encontradas na CDA. Muitas das vezes passa aí desapercebido pela Fazenda Pública, pelo procurador municipal, estadual ou até mesmo da Seara Federal, e é muito importante isso. Tais como a assinatura da autoridade competente, né? Às vezes está lá a CDA no processo sem a assinatura da autoridade responsável por emissão da certificação da certidão, né? E já no Tribunal de São Paulo, já está consolidado esse entendimento de que de 2015 em diante, a ausência da assinatura é uma irregularidade formal insanável, por se tratar de providência que confere autenticidade ao título, né? É muito comum também tá no processo uma CDA sem o nome completo do devedor, só às vezes com CPF, que também é muito importante essa questão, porque o artigo 202, ele diz o nome do devedor, né, e dos corresponsáveis. Então, às vezes, uma CDA sem nome é nula essa CDA, essa CDA. Às vezes é muito comum também você pegar um processo em que o nome do devedor está na petição inicial, mas não está na CDA. Então, é um vício, tá? A maneira de calcular os juros e multa e seu fundamento legal, né? Às vezes a CDA ela tem os seus percentuais dos juros e da multa, mas não tem o fundamento legal. E a lei diz que tem que ter o percentual, né? E o fundamento legal, que isso está previsto, dependendo do tipo de tributo, está previsto na lei municipal, na lei estadual ou até mesmo na lei federal. Os tribunais, eles vêm entendendo que não basta meras referências genéricas, né? Lei X, Y ou Z. Tem que ter o dispositivo, ou seja, o artigo da lei em que se funda os juros e a multa, né? E também a correção. Ausência, às vezes você vai pegar muito também as CDAs aí nas comarcas do interior, com ausência do índice de correção. A ausência do índice de correção é muito falho, porque isso acaba prejudicando o meios de defesa do executado. Porque, veja bem, o executado, quando ele recebe lá a citação e verifica a CDA, ele tem que estar claro ali para ele qual que é os juros, né? A multa, a correção, o valor principal, ou seja, ele, ao fazer um cálculo ali aritmético, vai chegar no resultado que bate. Então, você vê é muito comum esse erro, não ter na CDA o índice de correção. Hoje a gente tem aí GPM, PCA, INCC, INPC, né, que é o da tabela prática do Tribunal de Justiça. Então, muitos municípios acabam esquecendo desse índice, desse requisito que é de suma importância, né? Temos também a ausência dos dispositivos legais em que se funda a exigência do tributo, né? Então, veja lá, está cobrando IPTU, mas o tributo IPTU está fundado em qual lei, né? Tem que ter lá a lei municipal e o artigo da lei em que se está fundando o débito. Não basta colocar só a lei, tem que colocar o artigo, o dispositivo legal, tá? Isso já está consolidado na jurisprudência do STJ, tá? A ausência de data de vencimento do tributo é muito comum também vocês pegarem aí, tá lá, data de inscrição da dívida ativa. Data de inscrição da dívida ativa não é data de vencimento, tá? Por exemplo, no caso do IPTU, muitos municípios, eles fazem o lançamento do IPTU, né? E fazem o parcelamento, né? Que ele é chamado diferimento. Então, autoriza aí que o contribuinte pague esse débito em 5, 10 vezes. E aí, cada parcelinha dessa tem uma data de vencimento. Essa data de vencimento é importante,
Por quê? Tanto para fins da incidência dos juros da multa e da correção, e também para fins de contagem do prazo prescricional, né? Tem uma outra questão também que eu acho muito importante. Vocês vão pegar aí alguns processos de execução fiscal em que a Fazenda Pública ela iniciou a execução contra determinado executado, e aí no decorrer do processo ela identificou que não era aquela pessoa, era um outro devedor. Vou pegar um caso prático assim. No caso do IPTU, é comum as fazendas públicas municipais elas utilizarem os cadastros internos dela para ajuizarem as execuções, e que eu reputo que é muito falho isso, porque muitas pessoas às vezes acaba adquirindo o imóvel, a escritura pública ou o contrato particular e não leva a registro, ou às vezes leva a registro e não faz a alteração do cadastro municipal, né? Porque toda pessoa que adquire um imóvel, além de fazer o registro perante o registro de imóveis, ela tem também que pegar, após o registro dessa escritura, pegar a certidão da matrícula e fazer a atualização do cadastro municipal, né? Inclusive, está previsto na lei municipal, aqui em Francisco Morato está previsto no artigo 18 da lei 51, né? Do nosso Código Tributário Municipal. E aí as pessoas acabam não fazendo essa alteração. E aí o que que acontece? A fazenda pública, e aí essa pessoa adquiriu um imóvel, ela acabou não fazendo a alteração do cadastro municipal. E aí vai continuar no nome do antigo proprietário, né? E aí ela não paga o IPTU. Nessa que ela não efetua o pagamento do IPTU, ocorre todo aquele procedimento que a doutora Rose havia dito, né? Ocorreu a hipótese de incidência do fato gerador, o contribuinte é notificado no seu endereço para pagamento, não pagou, nessa não vai iniciar um procedimento administrativo de notificação nem nada desse sentido. Então, o IPTU chegou na sua residência, você não efetuou o pagamento, e aí vai correr o prazo de 5 anos para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal. Nessa que ela não ajuiza a execução fiscal, desculpa, nessa ela acaba ajuizando a execução fiscal contra a pessoa que consta no cadastro anterior. E aí acaba ajuizando a execução contra a pessoa errada. Então, essa execução, ela vai continuar no nome da pessoa, do antigo proprietário. E aí, ela só vai detectar esse problema de que ajuizou a execução contra a pessoa errada quando ela trouxer ao processo a certidão da matrícula atualizada, porque acaba chegando às vezes, ela inicia a execução contra essa outra pessoa, e aí o AR vai para um endereço diverso, uma outra pessoa acaba recebendo, e aí a execução continua tendo seu trâmite regular. E aí só quando o juiz determina que seja feita a penhora e a avaliação do bem, e aí ocorre quando a Fazenda Pública vai trazer ao processo a matrícula atualizada, e ela vai detectar que o imóvel não pertence àquela pessoa, pertence a outra. E aí o que que ela vai fazer? Vai pedir a alteração do polo passivo. Essa alteração do polo passivo é vedada. Inclusive, existe uma súmula 392 da STJ, que ela diz que a Fazenda Pública ela pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito da execução. Ou seja, lá no meio da execução eu detectei que não era aquele o devedor, é outro, o juiz, no pedido da Fazenda Pública de alterar o polo passivo, em algumas comarcas, o juiz está indeferindo essa alteração e determinando a extinção do processo com base na súmula 392, tá? E aí é extinto o processo nessa questão. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Tem muita gente que tem esses débitos muito antigos e vai lá na prefeitura e parcela, né? Ele tem algum jeito, por exemplo, o doutor acabou de explicar que
geralmente o dono daquela propriedade já não é mais aquela. A pessoa, eles querem sempre saber se tem algum custo, né? Você fala assim, se só ele ir lá na prefeitura e falar, olha, não está no meu nome, se resolve, ou se para isso, por exemplo, tem que embargar, tem que dar algo. O que que tem que fazer? Porque eu acho que essa é uma dúvida recorrente aqui no município. Se- Obrigada. é, há uma outra dúvida, em cima dessa sua pergunta. A execução fiscal já está ajuizada ou não tem execução fiscal? Ajuizada já. Tá, já. Ajuizada. Ajuizou, tem 90, 91, 92. A pessoa quer saber se precisa pagar isso. Se tem outro jeito, se, por exemplo, vendeu, mas ela ainda está na CDA. Tá. Não é dona mais, mas ainda está na CDA. Tem como resolver isso? Como que as pessoas têm que fazer, doutor? Então, aí o que que ocorre? Se já tem execução fiscal ajuizada, o que que eu oriento e como que eu procedo? Eu verifico em qual fase processual está. Se já tem uma certidão da matrícula no processo, aí eu apresento a exceção de pré-executividade, porque aí já tem uma matrícula lá do imóvel, e aí eu apresento uma exceção de pré-executividade informando a ilegitimidade passiva. Se não tem uma matrícula do imóvel no processo, aí nós vamos, qual que é o caminho aí? Aí eu peço para, ou até mesmo eu faço uma alteração cadastral perante a Prefeitura Municipal, apresentando a certidão da matrícula, né? E embargando a execução. Porque aí nessa de embargar a execução, eu vou trazer para o processo a certidão da dívida não, a certidão da matrícula do imóvel, né? Foi claro aí para você? Perfeito, perfeito. Obrigada. Todos compreenderam como proceder, tá? Então, o que que ocorre? Vou explicar novamente. Se é o antigo proprietário e tem matrícula no processo do imóvel, apresenta a exceção de pré-executividade informando a ilegitimidade passiva, certo? E aí pede também a alteração cadastral perante a prefeitura, em um procedimento direto na prefeitura. Agora, se na execução fiscal não tem matrícula do imóvel, aí você vai precisar oferecer um bem à penhora, ou garantir a execução, e aí para você fazer os embargos. E nos embargos nós vamos chegar lá. A execução fiscal, ela não é a exceção de pré-executividade, não sei se eu falei no começo, mas é um tipo de defesa que você tem que fazer quando no processo já tem matéria suficiente para você se defender, tá? Agora, se não tem matéria suficiente para você se defender, se você vai precisar criar prova no processo, aí você vai ter que fazer por meio de embargos, tá? A prova para apresentar a exceção de pré-executividade, a prova já tem que estar pré-constituída no processo. Tá? Se não tem prova pré-constituída, não adianta você utilizar da exceção de pré-executividade, que ela vai ser inadmitida, tá? Ah, então, uma outra matéria também importante para se defender, para apresentar, né, por meio de exceção de pré-executividade, que é inclusive também matéria de ordem pública. Tudo isso que eu disse aqui para vocês até agora, nulidade de citação, ausência de nomeação de curador especial, vícios da certidão da dívida ativa, tá? Nulidade dessa certidão, são matérias de ordem pública, tá bom? Então, a prescrição, como bem falou a doutora Rose, também é matéria de ordem pública, né? É uma matéria que deve também ser observada e ser alegada, né? Você tem que verificar certinho os marcos de início da contagem prescricional, tá? Isso é a prescrição originária, né? É aquela que a gente conta nos termos do artigo 174, né? Que é o prazo de 5 anos após a constituição definitiva do crédito tributário. E temos também outra matéria de defesa, que é a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, ela ocorre após a ocorrência após uma causa interruptiva da prescrição originária, que a fazenda ajuiza a ação, ocorreu o despacho do juiz, então interrompeu a contagem da prescrição originária.
após a ocorrência da prescrição originária, a ocorrência não, após a interrupção da prescrição originária, começa-se a contar aí a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, ela sofreu aí uma modificação na forma de sua contagem, né? Antigamente, o processo ficava parado por mais de 5 anos, aí nos escaninhos da justiça, e aí a parte verificava lá por qualquer uma outra forma aí que localizou um processo em seu nome, e aí o processo estava parado. Nessa que o processo estava parado há mais de 5 anos, contratava um advogado, o advogado verificava que o processo estava parado por mais 5 anos e apresentava a exceção de pré-executividade e alegando a prescrição intercorrente, né? Por que prescrição intercorrente? Porque o processo ficou parado por mais de 5 anos. E aí, essa prescrição, ela sofreu uma modificação muito importante, inclusive no RESP 1.340.553 do STJ, que acabou modificando aí os marcos os marcos, né, e a forma da contagem da prescrição intercorrente, né? E aí, em cima disso, houve o STF, ele acabou tornando constitucional o artigo 40 da Lei 6.830, que é a Lei das Execuções Fiscais, né? A doutora Rose aqui vai me ajudar nessa questão, porque a prescrição em matéria tributária, ela só pode ser regida por lei complementar, né? E aí, a Lei 6.830, ela é uma lei ordinária que prevê a prescrição intercorrente, que é parado o processo por mais 5 anos, é suspenso 1 ano, depois conta-se o prazo mais 5. É 1 mais 5, né, doutora Rosa? Então, o que que ocorre? Isso. Tem uma grande discussão, né? Como a matéria tributária é um pouco complicada, né? Mas é Mas 1 mais 5. Eu também estava acompanhando, vi que o doutor falou sobre o RESP, estava acompanhando sim. Então. E aí é muito importante vocês lerem essa decisão, quem atua na área tributária ou quem pretende atuar na área tributária, ou até mesmo defender os clientes na área tributária, porque essa decisão, a decisão do STF, no começo, ela é uma decisão magnífica. O Luiz Barroso, ele começa aquela decisão magnífica, fundamentando coisa mais linda. Mas só que depois, no meio do acórdão, você acaba não entendendo mais nada, porque ele acaba tornando constitucional um artigo de lei infraconstitucional e que a própria Constituição ela diz que matéria de prescrição e decadência em matéria tributária só pode ser prevista por lei complementar, né? O Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, né? Então ele pode disciplinar essa questão de prescrição e decadência. Então, prescrição e decadência são duas matérias que estão aí para meios de defesa também, por meio de exceção de pré-executividade, tá? Tudo isso que eu falei para vocês vai se abarcar também e deve ser utilizado como meio de defesa nos embargos à execução, tá? Aqui é um outro meio de defesa do executado. Os embargos à execução, ele tem previsão legal, tá? Nos termos do artigo 16 da Lei 6.830, que é a Lei das Execuções Fiscais. Ela é uma ação, né, que deve ser distribuída por dependência à execução fiscal, deve seguir os requisitos lá do artigo 319 da petição inicial, tá? E a única diferença entre os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade é que nos embargos você deve garantir o juízo, você deve estar com a execução garantida para você poder discutir. Se você não fizer um depósito do valor devido, se você não oferecer um bem a penhora ou se você não der uma fiança de crédito bancário, você não vai poder discutir o débito.
E aí entra numa questão muito polêmica, né, doutora Rose? Essa questão de e o acesso à justiça? Eu não vou poder me defender? Como vai ficar a minha execução, né? É muito complicado, né, doutor? Porque ele fala assim: ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu preciso fazer prova. Aliás, eu já fui uma que caí nos vários erros de tentar fazer prova por exceção de prescritividade, né? A gente tem o costume de lançar lá é, da, da prova insuficiente, desse tipo de matéria que só pode nos embargos, né? Eu tô com um caso interessante em que a Fazenda ajuizou a execução fiscal, o executado foi citado, ela tentou penhora online e não conseguiu, ela tentou localizar bens imóveis, bens móveis do executado, não conseguiu. Está aprovado no processo que o executado não tem bens nenhum, porque a própria Fazenda não está conseguindo localizar. E aí a gente alegou assim, Excelência, o executado ele quer se defender por meio de embargos. No entanto, ele não tem dinheiro e não tem bens para garantir a execução fiscal. Como que fica? Até agora, já faz 2 anos o processo está parado, o juiz não deu a decisão. É complicado essa questão, porque e o meio de defesa do executado? Ele não vai poder se defender, né? Então, assim, fica aí uma discussão muito importante, muito interessante, tá? Então, depois que você distribui o seu embargos à execução, depois que tiver ali garantido o juízo, lembrando que quem faz avalia essa garantia que é ofertada, não é a Fazenda Pública, tá? É sempre o juízo. O juízo que vai analisar, muito embora o juízo quando você oferece um bem para garantir a execução, o juiz ele determina que a fazenda se manifeste no processo. A fazenda, às vezes, você oferece um bem, a dívida é 100, você oferece um bem que vale 1 milhão. Então, a fazenda ela vai se opor, porque vai ter muito ônus para ela poder mandar esse bem à asta pública, né? E então, quem faz essa análise aí de aceitação do bem para garantia da execução é o juízo, tá? Então, os embargos eles devem ser opostos no prazo de 30 dias, né, contados do depósito, do valor integral, com juros, multa e correção, né, da juntada da prova da fiança do crédito bancário ou da intimação da penhora de penhora de bens do executado, né. Na fase de embargos à execução fiscal, você pode produzir provas, tanto testemunhal, documental, contábil, né, juntar documentos, qualquer tipo de documentos que seja pertinente à defesa do executado, né. É muito comum aqui as pessoas tentarem, ou as pessoas não, os advogados tentarem apresentar a exceção de pré-executividade, mas só que o processo não está bem instruído. Em sede de IPTU, em tributos, em cobrança de IPTU, e o processo não está ali bem instruído. E aí o advogado quer tentar apresentar a exceção de pré-executividade e informando a ilegitimidade passiva, mas só que assim, se o processo não está devidamente instruído para apresentar a exceção de pré-executividade, não adianta. Então, aqui ficam os embargos para você trabalhar em cima da sua execução fiscal, né? Nesse meio de defesa, ele é mais abrangente, é muito melhor do que a exceção de pré-executividade. O único problema é que a execução fiscal ela precisa estar devidamente garantida, né? Esses são os dois meios de defesa que a gente propôs a se discutir aqui, tá? E eu fico uma dúvida aqui, eu acho que até mesmo para a gente discutir, se ainda vocês me permitirem aí, ô doutora Rose, uma questão importante é que se uma vez decretada a nulidade da certidão da dívida ativa, o crédito tributário ele é extinto? O que você acha? Como é que é, doutor? Uma vez decretado? A nulidade da certidão da dívida ativa. A Fazenda Pública ela deve extinguir o crédito tributário? E aí, gente? Eu confesso que
dá um trabalho pensar sobre CDA, viu? Porque ela vem aí com uma certeza relativa, né, sobre o débito que ela comporta. Mas eu quero deixar aberto aqui, estou vendo que a doutora Patrícia tá, a doutora Vanessa também tem dúvida, que eu sei que tem. Sobre isso, inclusive, né? Será que eu acho que anula. Eu acho que extingue. Mas estou falando por alto, hein, doutor? Lembrando que a minha matéria é muito mais preventiva, hein? Para me sair aqui, ó. Tá uma discussão muito grande sobre esse aspecto. Inclusive, eu estava tentando procurar coisa nesse sentido, não achei nada. Mas estudando, né, quando você não acha nada nos livros ou na jurisprudência, você tem que se remeter e fazer a interpretação que a faculdade nos ensinou, né? Sistemática, É. hermenêutica. Ó, eu tô vendo aqui uma carinha conhecida, a doutora Mirtz é lá de Várzea Paulista. Agradeço a presença. Doutora Mirtz, não quer falar um pouquinho? O que que você acha, hein? O que que você acha sobre isso? Boa noite. Eu hoje não estou achando nada, estou participando de visitante aqui. Essa O altura do pessoal tem campeonato, dúvida, doutora, ainda não estou achando nada. mas o tributário é fácil, viu? Pode ficar à vontade para É, perguntar, nenhuma dúvida é ruim. sim, né? Mas Então, aí nessa agradeço. questão, a gente acabei tendo que me remeter aos livros, né? E aí, fazendo o estudo, eu acabei chegando à conclusão, inclusive, eu deixo para todos aqui, que é possível, uma vez decretada a nulidade da certidão da dívida ativa, que é muito comum esse vício, né? Você encontrar um vício, é sim possível. Então, a Fazenda Pública ela deve proceder o cancelamento do débito inscrito em dívida ativa, assim como a prescrição, ou seja, assim como a prescrição extingue o crédito tributário, a nulidade da CDA também extingue o crédito tributário, né? É muito comum achar essa falha. Onde você vai mais achar falha é na prescrição e na CDA, nos processos de execução fiscal. Então, acho que esses são os dois meios de defesa que mais utilizados na execução fiscal, né? Após a sua distribuição e que está disposto ao executado, mas foi aquilo que eu falei inicialmente. Além desses dois meios mais trabalhados aqui hoje, existem outros meios, né? Ação declaratória, ação anulatória, mandado de segurança. Então, acho que é isso, né, doutora Rose? Perfeito, doutor. Eu acho que deu para entender muito bem sobre as defesas e que nem sempre o parcelamento já resolve, né? Em algumas situações acontece bastante, não raras vezes, a pessoa parcela um débito, né, com valor muito alto, sobre a única orientação que tem é o parcelamento, quando na verdade a gente pode estar falando aí de prescrição, de decadência, e ao invés de pagar parcelado como está o Refis, né, a situação do Refis aqui, tanto aqui em Morato, em outras cidades, ela é um ganho assim para a prefeitura fala, vai sair Refis, todo mundo corre para a prefeitura e faz o parcelamento e por aí vai. Só que, na verdade, podia ser até uma avaliação de não pagar nada, ao invés de pagar parceladinho, né, com desconto, ao invés de fazer assim para não pagar nada. Eu achei brilhante a explanação, também queria. A doutora Vanessa tem um aí, ó. Essa aí vai para o doutor Rafael, hein? Aonde que Ó, a tá? doutora Carla está querendo perguntar. Pode falar, Carla. Ah, tá. Referente aos embargos, doutor Rafael, no oferecimento de um bem ou alguma coisa, ou purgar a mora para poder fazer os embargos. Aí, no caso, o embargante ele pode oferecer o próprio bem que está sendo ali, que a fazenda, o município está questionando o IPTU, se ele não tem outro bem. Sim, inclusive o juiz os juízes das comarcas vizinho, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo, eles estão recebendo o próprio imóvel como garantia da execução para você poder embargar, tá? Ah, é? Não, é É. porque eu tive um caso nesse sentido, eu ofereci exatamente o bem, porque as pessoas não têm, e a prefeitura não aceitou. Aí estou aí Não, a recorrendo prefeitura, porque não aceitou meus embargos que eu não purguei e não ofereci. Só que as pessoas não têm outra coisa para oferecer, né? a prefeitura ela sempre vai se opor ao que a
oferece. Mas quem faz essa análise de admissibilidade do bem é o juízo, tá? E o juízo também não aceitou. Foi Ah, na. vai ter que ir para o tribunal. Já decidiu o O caso ou ainda não? tribunal também estou recorrendo. Ah, tá. Ah, não, mas tem teses Ó, do STJ que é o próprio imóvel se presta para garantia da execução, né? sim, até porque se eu não pago, o que que eles fazem? Toma e leva para o leilão. Vai levar asta pública, né? Né? É muito comum, eu advogo muito para loteadora, né, em Murato, São Paulo, e aí em Franco da Rocha, e aí eles têm muito imóveis, né, loteadora. Então, eles têm muito imóveis e não conseguem pagar os débitos. E aí acabam surtindo aí as execuções fiscais. E aí o que que acontece? Eu, sim, vamos pôr uns 80%, eu sei que aquela execução vai para o espaço. E aí, o que que a gente faz? Oferece o próprio imóvel como garantia da dívida. Ou tem aquelas questões também que a loteadora já vendeu o imóvel, a parte só não fez a transmissão definitiva, não fez a escritura nem o competente registro, e aí fica tributando imposto em nome da loteadora. E aí, o que que a loteadora faz também? Oferece o próprio imóvel como garantia da execução. Essa é a parte que, se quem vai perder o imóvel é quem comprou. Sim, entendi, doutor. Então, se o doutor já tem uma tese aí, se quiser compartilhar com os colegas. Pô, com certeza. Compartilho sim. Você Não, eu já acredita Tem que eu que já tentei? compartilhar os que vão ficar os que entraram na live, doutor. É, não, mas Porque caso daí a a gente próxima o pessoal vem e vem pegar o pulo do gato. é sempre uma briga. Eu já tentei fazer isso, viu, doutor Rafael? Oferecer o imóvel, e aí o juiz falou, o procurador falou assim: não, primeiro tem que ser em dinheiro. Falei, meu É. Deus, não é fácil. Tem alguma hipótese que ele aceita, por exemplo, a declaração de hipossuficiência, tendo em vista que não tem mais o bem, continua a dívida? Em hipótese alguma, tem esse tipo de deferimento? Para embargar, você fala? Sim. Existe Não. alguma outra saída? Pode alegar hipossuficiência, declaração de Sim. pobreza. Não. Eu acho até que dá para tentar uma coisa que já deu certo. É, mas quando a dívida costuma ser baixa e quando é alta não dá para penhorar, né? Que tem uma hipótese lá que com a penhora, aí ele intima para apresentação, né? E uma das hipóteses para oferecer os embargos também é a penhora, né? E você fala, ó, agora que foi penhorado o valor integral, então eu vou É, oferecer os embargos. Aí eu oferece. diria, espera penhorar. Eu vou fazer o quê? Não tem E os dinheiro para. prazos? E os prazos com relação aos embargos, à execução? Eles contam como dias úteis, dias corridos? Porque a Tem. gente vê em algumas, eu verifico algumas notificações da União, dos demais órgãos, a gente vê, por exemplo, 5 dias para garantir o bem, né? 5 dias para depositar a quantia ou para embargar. Então, assim, a gente fica mesmo na dúvida, porque, por exemplo, no CIV, a gente conta, se for analisar, o prazo de 15 dias úteis, como que funciona essa parte da União, Prefeitura, os demais órgãos, assim, porque a prefeitura fica no CIV, então se a gente for entender, dependendo uma pré-executividade, os 15 dias para pré-executividade, daí o doutor comentou aí na fala, relatou que, assim, a pré-executividade pode ser a qualquer tempo antes da sentença, é isso, doutor? Pode Então, ser. daí não teria que falar em prazo de 15 dias ou alguma coisa do gênero. Mas na questão do embargos, como que fica? Os embargos, eles devem ser opostos no prazo de 30 dias após o oferecimento ao depósito, né? Ou após devidamente garantida a execução, é o prazo de 30 dias. Da penhora, se houve a penhora, penhorou. Então, vamos lá, a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal, citou, penhorou, 30 dias úteis contados da intimação da penhora. A Fazenda Entendi. Pública ajuizou a execução, citou, o prazo de 30 dias, aí você vai lá e oferece, faz o depósito do valor, né? E Do quando eles valor. falam 5 dias para poder você pagar o coisa, isso é correto? Porque está previsto na Lei 6.830, Lei das Execuções Fiscais. Então, aí você tem que respeitar esse prazo de 5 dias, né? E Para esses poder dias são oferecer. corridos.
Isso é 5 dias úteis. Eu entendo que é úteis, tá? E tem algum lugar que fala que é útil? Porque quando No eu Código de vejo as Processo. notificações, ele fala assim, da data dessa citação, da data do ciência. Eu É, falo assim, será? E eu não achei a nomenclatura que discute isso, que fala assim, ó, essa data, então, é aí o 100 que que dias úteis. aí é aquilo. Quem fala em 5 dias úteis é a lei das execuções fiscais. Desculpa. Quem fala em 5 dias, a contagem de 5 dias é a lei das execuções fiscais. Aí, Entendi. ela não fala se é úteis ou ocorrido. Aí Isso, você vai se remeter ao Código de Processo Civil, que ele fala foi o que que eu os imaginei, prazos, porque prazos são contados em dias úteis. Aí você se remete ao Código de Processo Civil. entendi. Porque isso é uma pegadinha, porque você, por exemplo, o jovem advogado que está nos assistindo e vê, ele chega uma demanda dessa, ele fala assim, e agora? Como que eu respondo? O que que eu faço? Né? Então, Ah, assim, se nós que já estamos na lida já há algum tempo, a gente já tem uma certa dúvida, imagine quem não milita, né? E, por exemplo, igual o doutor falou da CDS com relação ao imposto, que tem as discriminação, se não está assinado, a gente não tem esse norte de olhar se a gente não está na prática no dia a dia. E às vezes a gente pode incorrer em quê? No próprio erro do cliente, que a gente pode prejudicar o cliente às vezes. Por desconhecer alguns fatos relativos a esse. Como o doutor Jean tinha falado, são poucos advogados que militam na área tributária hoje em dia. Doutora Rose fica falando, vira e mexe e fala assim, é chato. Não é, se você for analisar, é uma forma que o advogado tem, porque diversas vezes chega lá e às vezes eles se perdem. Então, às vezes, você tem até o documento já está lá e você pode entrar com uma exceção de pré-executividade, você ganhou o dinheiro do dia. é Sim. verdade. Não é? Então, assim, o jovem advogado que está nos assistindo, nos acompanhando e que vai ver essa live, eu acho que, assim, é muito importante. Lembrando que essa live vai estar no Facebook e também vai estar no YouTube, né? Então, vai acompanhar isso. E é importante depois a gente saber, depois dos embargos, vir com outra palestra falando da declaração, com os demais, É, porque nós, eu mesmo, eu tenho dúvidas com relação a isso, porque eu não milito na área trabalhista. Mas a gente se depara, por exemplo, quando falou assim, você não vai discutir prova na exceção de pré-executividade. Então, quer dizer, você não pode juntar os documentos, você só tem que usar o que está legal, o que está lá dentro, Isso. né? Só. Então, daí você fala assim, pô, como que eu me deparo? Daí você explica isso para o cliente que não tem nem dinheiro, ele já está endividado. Então, a justiça não está atendendo, né? O princípio do contraditório e da ampla defesa é. não existe. Tem um problema com essa defesa. Assim, fala no direito tributário, até a reforma está vindo aí fazer algumas mudanças, mas fala-se muito sobre o direito de defesa no âmbito das execuções, principalmente por isso que o doutor Rafael disse, sobre as limitadas chances que você tem de discutir, né? Porque a única saída seria a exceção pré-executividade, mas você não pode fazer prova. E os embargos você tem que esperar penhorar ou você tem que garantir? E quando a gente fala de uma coisa que realmente é o direito do cliente de não pagar a dívida, como é que você faz isso, né? Então Isso tem é, sim uma grande discussão sobre isso e ainda em andamento aos longos desses anos. é Uma forma. porque. Pode falar, doutor. Ó, é uma forma que eu deixo, é uma estratégia que pode ser utilizada, né? Dependendo da fase em que está o processo ali também. Acredito que você pode ingressar com uma ação anulatória, né, para discutir o débito. Você vai discutir, né? A ação anulatória é uma ação autônoma. A lei das execuções fiscais, ela fala que para você distribuir a ação anulatória, você tem que garantir o juízo, né? Mas esse artigo ele foi declarado inconstitucional. E aí o que pode ser feito? Você pode ajuizar uma ação anulatória, para ter o efeito suspensivo da execução, você pede uma tutela. É um meio para você não precisar. Para É, poder não deixar. É por isso da importância das pessoas buscarem os advogados que conheçam dessas áreas, para que tenham uma é, defesa mais plausível, né? Por isso que a doutora fez especialização, o doutor também. Então, eu acho que é isso importante. A doutora e o doutor estão na comissão de direito tributário, que eu acho que é uma das comissões muito importantes
importantes, que a gente não tinha tanta discussão, essas temáticas nem eram se faladas, então é importante, tanto que a gente via discussões que a gente sempre fundamentou com relação também à taxa do lixo, que são tributos que a gente ainda tem discussão, a gente ainda entende que, assim, no modo geral, que a gente verifica que está no imposto de água, a gente já viu em outros municípios cobranças, mas sim dentro do IPTU, com distinção, com aquele limite, mas daí isso são coisas que a gente ainda vem discutindo e é muito novo para a gente, né? Sim, muito. É verdade. Direito tributário, vamos lá, né, gente? É assim, eu gosto bastante, né? Mas de fato, como qualquer outra, você precisa ter uma atenção redobrada, porque em alguns casos você consegue puxar o direito civil lá, mas aqui é muito mais o direito tributário, a parte geral, conhecer dos macetes. Inclusive, uma vez aí, e eu fiz em Várzea Paulista, lá na cidade da doutora Mirtz, eu fiz essa anulatória, doutor, como saída, né? E veio para mim uma decisão a respeito de que a anulatória só é cabível até 5 anos. E aí eu taquei lá no meio lá uma chance de falar assim, não, mas eu quero que declare. Então, com o cunho declaratório, porque a declaração de prescrição, ela não prescreve, né? Então eu falei assim, não, pera lá, eu quero que declare, não só que anule. E aí acabou dando certo, né? Porque aí eu falei, declare a prescrição. Aí declarou, então agora se anula. E acabou dando certo. Mas Às são vezes, algumas situações que ajudam. teve um caso que o tribunal, logo no começo, né, eu também acabei utilizando o termo anulação. E aí, mas só que no discorrer da peça, eu falei em declaração. E aí o tribunal, quando chegou no o juiz de primeira instância, julgou extinta a ação nessa questão, aí foi para o tribunal não. O que deve ser levado em consideração é o conteúdo da petição e não o nome nem iuris, né? Então, É, o nome nem hoje pouco importa. O que deve ser levado em consideração é o conteúdo. Se o conteúdo está falando que é declaração, deve ser ação declaratória. Aí voltou para a primeira instância e tramitou o processo como declaração. show de bola. É, Então, eu acho que é isso, né? Temos mais perguntas? Eu não consigo saber do chat, viu, doutora? É, doutora Carla? Não Deixa eu consigo, eu ver. não sei mexer mais aqui isso. Não tem nenhuma pergunta, só tem elogios. legal, muito obrigado a todos vocês aí. Fico muito agradecido por essa oportunidade. Desculpa alguma falha, alguma repetição, tá? Estou iniciando nessa fase aí de poder falar com vocês, falar em público, né? Então, assim, para mim está sendo tudo muito novo, mas na prática é outra coisa, né? A doutora Rose conhece aí, sabe como que é a atuação. É bem diferente. Ah, a gente está sempre sofrendo, viu, doutor? Isso nunca muda, parece. Embora a gente fale isso abertamente, a gente tem sempre aqui o dever de estar falando um pouco sobre o assunto e a gente sempre fica um pouco nervoso, mas o doutor foi, eh, palestrou com maestria, então fique muito tranquilo em relação a isso. Eu que agradeço aí pela participação de todos, inclusive. Se não houver mais nenhum assunto ou debate, então eu vou devolver a palavra. Acho que a doutora Mirtz tem aqui, ó. Eu quero agradecer o convite, né? Não atuo em área tributária, aliás, eu não estou advogando por esses dias, mas parabéns para vocês pela live, foi muito bem, assim, didática, tá? Por eu não atuar na área, foi totalmente compreensível as explicações, tanto da doutora Rose quanto do doutor Rafael, e desejo que vocês só continuem e tenham muito sucesso, né? Daqui a uns dias estão liderando as lives aí na internet. Eu tendo a oportunidade, participarei de outras. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigada. Pois então, continuando, doutora, acho que posso já fazer o encerramento e devolver a palavra. Pode, olha, deixa eu aproveitar antes disso, antes de você fazer o encerramento, Rose. Tem aqui a Alice Ramos no Facebook, ela colocou: quanto título não tem rigidez, a execução deve ser extinta. Eu aceito o compartilhamento, precisa... Não, ela até falou se precisa pagar para comentar a live.
Alice, não precisa pagar nossas lives e nossos conteúdos. É assim, se você verificar no Facebook da OAB Francisco Morato, ou no Facebook da doutora Rosa, que fez a divulgação, doutor Rafael e os demais, as diretoria que divulgou, a gente sempre colocou o link lá que você poderia entrar aqui no Zoom, e daí ter acesso e discutir conosco esse tipo de conteúdo. Te espero aqui nas próximas, né? Acompanhe nós nas redes sociais e tem lá, tanto nas palestras presenciais como online, que a gente está tentando trabalhar com as duas formas, né? E assim, a gente está vendo que o pessoal prefere muito a palestra online. Por quê? Porque dependendo de onde está, ela consegue participar, consegue assistir, mas também nós temos a palestra presencial. Quero agradecer imensamente a doutora Rose e o doutor Rafael por estar aqui, por abrilhantar, por se dispor o tempo de apresentar e dividir conosco o conhecimento de vocês. Vocês estão de parabéns. Eu falo assim, a gente tem que aprender que assim, eu falo que juntos nós somos mais fortes. E vocês demonstraram isso na tarde de hoje e no começo da noite. Então, parabéns, minha eterna gratidão, e continue assim, porque assim nós vamos longe e vamos enriquecer cada vez mais. Vi aí a doutora Cirleide, doutora Adriana Mércia, Mirtz, seja muito bem-vinda, doutora Carla, doutora Lilian Fonseca, Márcio, Pauline, Anderson, Milena, Felipe, Cláudia, Patrícia, as demais pessoas que estão nos acompanhando no Facebook, nossa eterna gratidão da OAB 249 de Francisco Morato. Vou passar a palavra para a doutora Rose, presidente da comissão, para fazer a finalização dos trabalhos. Gente, uma ótima noite a todos. Ótima noite. Pessoal, eu tô quase igual a Vanessa, quebrando o quórum aí, né? A nossa presidente era do Balacobaco. Eu quero agradecer a presença de todos, viu? O convite ao doutor Rafael Aceito aí, um grande advogado, avidamente atuante aqui na cidade. Fui procurar ali, doutor, só tinha teu nome aqui. Eu falei, puxa vida, doutor sabe muito do que está falando, né? Tem com grande propriedade. A doutora Mirtz, eu já tentei convencer ela para o tributário, ainda estou na saga de tentar convencer ela para esse mundo. Mas um dia eu consigo. Muito obrigada, doutora, por participar. Doutora Mércia, doutora Cirleide, doutora Carla. O Anderson é um advogado também, um recém-advogado lá da Zona Leste. O Anderson aí está ingressando na área tributária. Eu acho que é o Anderson, certo? É Anderson Félix. Muito obrigada a todos, viu? Patrícia, todo mundo que esteve presente, que dedicou um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente, ouvindo um pouco de direito tributário, né? Então é muito gratificante tê-los aqui. E quero agradecer também a nossa presidente, Vanessa Viciano, pela oportunidade e por dispor também do tempo todas as vezes que a gente precisa se reunir aqui e falar alguma coisa, tá bom? Então era isso. Deus abençoe. Eu devolvo aqui para a doutora Carla. O que eu faço? Para Vanessa. Então é contigo, Não, doutora. vamos ver. Já, É a isso. doutora já fechou. Gratidão, gente. Uma ótima noite Muito a todos. obrigada. E Ótima obrigada. noite. Beijo. Tchau. Até a próxima, hein? Como que eu saio disso? Fecha, cadê como que fecha isso aqui? Carla, como. Aqui, 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 aqui.